engano, no desenvolvimento econômico, né? E humano também. E numa, né? Então, no desenvolvimento econômico tem umas propostas muito interessantes que a gente falou na última reunião sobre os polos de tecnologia, os pequenos ecossistemas de tecnologia. Então, eu vou lhe mandar aqui, e também tem uma lei específica conceituando o que é tecnologia para depois o município poder investir nessas áreas, para não ser para qualquer coisa, né? Sim, então, são dois projetos de leis, são duas leis bem interessantes, que a gente pode, acho que, abarcar ali conhecimento importante e pontual nos nossos eixos. Eu vou disponibilizar aqui. Ele apresentaria para a gente? Não, ele mandou para mim a lei. Ele mandou, aham. E até vou também disponibilizar aqui um link com a matéria, também que o G1 fez, falando sobre Florianópolis está entre as 8 maiores cidades do mundo de investimento de tecnologia. Interessante. E então, assim, se a gente der uma lida na lei deles, ali principalmente essa que é específica para tecnologia, né? Acho que vai trazer contribuições interessantes. Eu vou compartilhar aqui no chat. Boa tarde, vereadora Priscila. Boa tarde. A vereadora Tatiana. Cadê a Tatiana? Apareceu? Apareceu. E a Daniela também, a Dani está por aí. Boa tarde. Ela está sem microfone. Tá vendo meu nome? E agora estamos. Estava naquele pequenininho. Agora estamos te vendo lindamente, loira. Ai, meu Deus. E essa comissão eu acho que é a que a gente menos avançou, né? Sobre os tópicos, assim, foi o que a gente menos conseguiu pontuar. Eu enviei aí, então tem a lei do plano diretor, uma lei complementar para as empresas de tecnologia, né? E uma matéria aqui do G1 falando sobre Florianópolis, capital, polo de tecnologia. Então, a gente que quer trabalhar em tecnologia aqui no Centro-Oeste, acho que é uma referência. Esse plano diretor foi feito em 2019, pelo que eu li rapidamente hoje de manhã. E até na lei complementar tem alguns pontos. Quem me mandou isso é o nosso consultor, o João Dainoni. Ele é de lá de Blumenau e hoje trabalha lá em Blumenau e trabalha aqui também. Está trabalhando com a gente lá em Goiatuba, no plano diretor de Goiatuba, e mandou esse material, que a gente estava falando de tecnologia, e numa das reuniões a gente estava falando sobre a mesma ideia que a gente está trazendo aqui para Goiânia, dos micropolos, criar também esses micropolos lá nas pequenas cidades, porque lá às vezes precisa muito mais micropolos do que um grande polo, né? E aí ele mandou esse material aí que eu achei bem interessante, aí a gente vai ter coisas interessantes para falar. A última reunião não teve no fim, né? Não teve, né? Só tinha eu presente, a gente acabou discutindo um pouco as coisas. Baixei a lei aqui também, depois eu vou dar uma olhada, uma comparada com o nosso plano também. E lá também eu estava lendo, acho que tem a ver aqui com a gente, né? Vou começar um bate-papo aqui enquanto chegam os restantes vereadores. Eles criaram, não foi um instituto, foi um conselho da cidade, né? Eu só não li a especificação, porque eu li num geral, mas eles criaram um conselho da cidade, onde é formado por engenheiros, arquitetos, ambientalistas, né? Advogados, um grupo técnico, e ele responde direto para o prefeito, né? O conselho é sobre a gestão completa da cidade, projetos, tudo, né? Bem legal.
E eu acho até que esse conselho, eu quero ler de novo de noite com um pouquinho mais calma. Eu acho Quem que participa até dele? Do Pois eu não conselho? consegui ler, assim, eu vi que o grupo é um grupo amplo, né? Uhum. Ele é tipo um conselho do prefeito. Tipo, o prefeito quer pedir conselho, né? O que nós temos que fazer? Olha, temos que fazer isso aqui, está previsto na lei. É o conselho que faz a gestão do plano diretor. Ah, sim, um conselho para fazer a gestão do plano. Como um todo, é. Entendi. E aí tem arquitetos, tem engenheiros, advogados, né? Tá todo mundo envolvido ali. E pelo que eu vi, eu tenho que dar uma olhadinha mais a fundo, ele também cuida dessa parte toda de gestão de contratos para projetos. Tem que fazer uma ponte, tem que fazer uma escola, tem que fazer alguma coisa. Parece que eles fazem tipo gestão tecnológica de dados, de informações. Já passei para os nossos coordenadores, né, sócios, para dar uma lida também, botei lá. Só botei assim, aconselho os coordenadores e os colaboradores de cada eixo. Uma recomendação coercitiva, né? Aconselho. É isso mesmo. Seu Amar, só prova oral. Quando nós criamos o Compur, acredito que foi em 98, uma coisa assim, 2002, nessa faixa. Nós somos um dos criadores, tá, pelo Instituto de Arquitetos, e a ideia é que o conselho trabalhasse dessa forma. Ele é composto ainda, né? Pela maioria de pessoas da prefeitura, e tinha os órgãos de arquitetura, engenharia, universidade envolvidos. E é bem semelhante ao de Florianópolis. Só que o nosso Compur acabou indo para o outro lado. Infelizmente, reuniões teóricas e de muitos interesses pessoais de entidades, né? E acabou não funcionando como a gente queria. Então, o que tem é semelhante ao que teve em Goiânia, o Compur, que tem ainda, né? Pode ser pensado em ser alterado. A ideia era justamente isso, dele pensar as políticas públicas, né? De forma a você reunir o poder público e as entidades, né? Os representantes da sociedade civil e também os técnicos e as universidades. Infelizmente, ele caminhou para o outro lado, não deu certo. Nós podemos pensar em fazer essa proposta aí, vereadores, de requalificar o Compur, de redirecionar ele, sabe? Acho que ele funciona muito bem, o Compur, muito bem criado. Seu microfone está desligado, vereadora. De vez em quando eu falo sozinha aqui. Ele funciona, né? O Compur é ótimo, mas só quando ele está atuante, quando ele se reúne. Ele está um pouco esvaziado das suas funções. Mas eu não li também sobre o conselho, mas eu imagino até, Renato, que deve ser uma espécie de Compur mesmo. Deve ser parecido com o modelo. E, vereador, nós tivemos uma reunião ontem extra do eixo desenvolvimento humano. A gente convidou, a vereadora Cristina convidou... A Valéria Peters. Isso, foi muito legal, sabe, o projeto lá da Secretaria de Projetos. É muito interessante, porque o que acontece? Você efetivamente dá foco, né, por exemplo, a educação. Às vezes a educação não tem arquiteto para fazer um outro projeto, uma ampliação que necessita. A saúde não tem arquitetos, engenheiros para fazer um projeto do novo UPA, alguma coisa assim, né? Então eles fazem a gestão de todo o recurso. Então tem todo um processo de licitação, tudo muito afinado para esses recursos federais. A palestra foi bem interessante, e como tem coisas ali que tem a ver com a gestão urbana, até eu fiz a proposta para a vereadora Cristina, né, de repente, talvez os nossos dois eixos aqui, o urbano e desenvolvimento humano, a gente debateu um pouquinho sobre isso aí, né? A Valéria, ela é uma pessoa muito competente, né? A Prefeitura de Aparecida, ali logo no início, na gestão do Maguito, tinha ela só para buscar recursos para Aparecida junto ao governo federal. Então, ela se especializou nisso. Então, foi quando a Aparecida começou a dar um salto, porque começou a vir recursos
né? Porque recursos tem. O difícil é você conseguir captar, conseguir montar todo o processo, conseguir usar, executar, usar o recurso. E a Valéria ficou especialista nisso, né? Eu brincava que se Goiânia tivesse uma Valéria, né? E, na verdade, não é ter a Valéria, é ter o interesse de ter uma Valéria, né? É ter o interesse de... Eu sinto falta de um prefeito realmente, assim, que tem uma gana por Goiânia, que queira mesmo, assim, sabe? E a Valéria fez isso. Hoje ela ainda está na secretaria, agora ela está na educação, né? Ela voltou para a secretaria. Ela descompatibilizou porque vai ser candidata a vereadora. Ah, tá. Não sabia. Eu até conversei com a Cristina hoje também, porque a gente teve uma reunião na Câmara, ela me passou, eu não tinha conhecimento da reunião ontem, não consegui participar. Eu estava pelo celular e não consegui acessar o link pelo celular. Mas ela me passou, assim, foi muito produtivo mesmo. E a Valéria é uma referência hoje. A Aparecida faz o que Goiânia não faz. Principalmente porque a Goiânia perde muita verba, que foi o que ela conseguiu, né? Ela executou, além de conseguir os recursos, ela executava. E a Aparecida deu um salto. Conseguiu economizar o case, né? Vários cases que ela trouxe de conseguir economizar. E depois ela ficava assim, nossa, economizei 10 milhões, mas eu quero esses 10 milhões para outra coisa, né? Então, ela aprendeu até como economizar e a sobra como reutilizar, né? É uma gestora, né? Uma gestora comprometida e é o que a gente precisa. Goiânia é uma cidade que realmente precisa de ter uma secretaria específica para isso. E é muito frustrante depois para um político saber que passou 4 anos e ficou um monte de coisa para trás, que poderia ter sido feita, né? Esse tempo é irrecuperável. Depois não tem como voltar atrás mais. A dificuldade toda, vereadora, na verdade, assim, as cidades que já funcionam com planejamento sistêmico. With the advance of feudalism came the growth of iron armor, until at last. Então, as cidades que funcionam com planejamento sistêmico, ou seja, você tem um instituto, tem um conselho, tem uma secretaria, seja o que for, mas que você tem um planejamento que ele continua independente da gestão do prefeito que entrou, né? De qual partido, não interessa. Você continua com o sistema de gestão funcionando. Tem o caso de Curitiba, por isso que ela é tão famosa assim, né? E tem outras cidades pequenas também, não são metrópoles como Curitiba, tem cidades como São José do Rio Preto, também, assim, Uberlândia também, assim, São José dos Campos, tem várias cidades que conservam esse planejamento, né? Maringá, Londrina. Mas então, independente de quem entrou na prefeitura, continua o planejamento. Não somente o plano diretor, mas a máquina funciona perfeitamente com o planejamento, continuando as obras, continuando os planos, os projetos, né? O que a gente pode verificar muito em Goiânia é que entra um prefeito, é como se não tivesse acontecendo nada e vamos reinventar a roda, começar do zero. É muito difícil, é muito custo, né? Você não dá continuidade ao planejamento. Então, isso aí, na verdade, é o grande problema nosso, né? De você realmente o planejamento parar e começar um outro, né? É difícil isso. Se você tem realmente um órgão de planejamento, facilita, né? Eles estão, os técnicos trabalhando lá, só que tudo é difícil, né? Os funcionários mudam, né? Cargos de comissionados, enfim, é complexo, né? A gente sabe disso, né? Mas que esse é o segredo, é isso, é você continuar. Foi citado aí, né, Silomar, está comentando da Valéria Aparecida, né? Já está lá, me parece, há 3 gestões, né? De governo. Então, isso aí é um grande... Às vezes, um funcionário desse já é um grande ganho, sabe? Se você tiver toda uma equipe, nossa, isso aí é uma valia muito grande. O difícil é começar novamente tudo do zero e o prefeito achar que só ele que sabe o segredo das coisas, né? Mas não é assim que funciona, né? E o planejamento, na verdade, ele acolhe todas as ideias do prefeito. Você pode ter ideias novas de fazer uma obra ou outra diferenciada, né? Mas o padrão geral do planejamento do sistema tem que continuar. Então fica muito difícil. Com certeza. Falei até para a Valéria, fiz uma brincadeira com ela quando ela desejou ser vereadora, né? Falei, você tá dando marcha ré, você vai sair de um lugar que você tinha caneta
para você ficar com o pires na mão. Você não vai curtir muito esse movimento, não, porque você era do executivo, né? Então você tinha a possibilidade de estar focando nos projetos, desenvolvendo. Aí você quer ser vereadora e você vai ficar só pedindo. Por favor, ainda por cima, né, Tatiana? Que ela vai dar uma sofridinha, viu? Eu acho que daqui 4 anos a gente reunir com ela, vai estar meio desanimada. Mas quem assumir lá, se ela se eleger vereadora, se a base assumir, eles chamam ela de volta lá. Deixa eu fazer até uma pergunta aqui para os sócios, que a Valéria falou ontem, o sócios é nosso legislativo aqui, né? Nosso legal, legislativo não, nosso paralegal aqui. Ela contou que lá em Aparecida, né, até para ver essa fala junto do Renato também, lá antes tinha o IPUA, e eles acabaram fechando o IPUA e criando como secretaria, porque a parte de gestão, de contratação, né, de licitação, toda ficou mais ágil quando virou secretaria, né, e deixou de ser instituto. O instituto ligado à prefeitura, criada pela tem esse problema na gestão, sócios? Não, na verdade, o que ela colocou foi que quando era só o Compur lá, Não, ela despachava tudo. Oi? IPUA. Exato. Quando era o Instituto, ela despachava direto com o prefeito todos os dias e os secretários não. E isso criava um problema lá de hierarquia, de ciúme, etc. Então, e mais, os secretários, quando queriam recurso de convênio, tinham que ir lá falar com ela, e aí tinha um problema hierárquico também, porque era um secretário precisando tratar com um servidor de uma hierarquia inferior na estrutura da administração. Se então, puder colaborar, o IPU, na verdade, teve no início dele, foi um lado muito pessoal, né? O Marcos Arimateia, que é o Marquinhos, né, que foi o primeiro secretário lá, o presidente do IPUA, colega meu de faculdade e tal, ele tinha umas ideias, né, ele trabalhou no Favela Bairro do Rio de Janeiro, pela empresa dele, particular. Quando ele é convidado pelo Ademir, é uma coisa muito pessoal do Marquinhos, né? Ele segurou aquilo lá como se fosse realmente um trabalho pessoal de criar um planejamento em Aparecida, e ele trabalhava lá 24 horas. Montou a equipe dele, o Marquinhos é um grande responsável por aquilo tudo. Então, foi uma dedicação pessoal dele, e relação com o Ademir é uma relação muito próxima, de amigo, né? Então, assim, facilitava essa comunicação com o prefeito, diretamente no gabinete, isso facilita muito o planejamento, né? Agora, como em todo poder público, causa ciúme, né? E ciúme de homem é pior do que de mulher, viu, Selmar e sócio? Ciúme de homem é difícil. Não sei. 1000 vezes pior, 1000 vezes. Não sei, não tem isso. Então, essas vaidades é complicado. Então, o Marquinhos sofreu muito isso lá, mas funcionou muito porque ele teve uma dedicação pessoal, acima de qualquer salário, acima de condições de trabalho, né? Eu acompanhei ele no começo lá, sem condições nenhuma. E ele conseguiu fazer um grande trabalho. Mas sem contar também que quando criou a estrutura de secretaria, ela conseguiu performar o órgão, porque aí a secretaria tem uma estrutura mais consistente, um quadro de servidores mais estruturado, e isso deu agilidade para aquele bom trabalho que já vinha sendo feito, ficasse ainda mais consistente. Eu falei para o Selomar, a diferença quando assumiu Mendanha, a prefeitura lá de Aparecida, e aqui em Anápolis assumiu o Roberto Naves, o Mendanha pegou a prefeitura de Aparecida com um saldo de mais de 200 milhões de convênios para executar. Anápolis, no mesmo período, janeiro de 2017, tinha 10 milhões de reais de convênio para executar. Isso mostra toda a substancial diferença que é aquilo que a Valéria, né, fazia e continua fazendo, né, lá, pelo menos até agora, lá em Aparecida. Esse ano, Anápolis começou esse ano com 120 milhões, um pouco mais de 120 milhões de convênio, porque também copiou aquilo que a Aparecida vinha fazendo. É claro que ainda não conseguiu o mesmo resultado, porque a Aparecida é um pouco maior e já tem uma experiência também mais estruturada em relação a isso, mas Anápolis já adotou aquele modelo e já conseguiu multiplicar mais de 10 vezes o resultado que vinha conseguindo até então.
Só pegando uma deixa aí, sócios, quem vai ganhar em Anápolis aí para prefeito? A gente tem muito interesse nesse A assunto. gente tem muito interesse nesse assunto. Olha, hoje, considerando assim friamente o quadro, é o Roberto Naves, não tem candidato para concorrer com ele. Sério? Sério, Não é o Roberto Gomide? Não, o Roberto Gomide, o Antônio Roberto Gomide, ele tem aí 25% talvez do eleitorado. Ele vai pagar um preço muito alto por conta da gestão que ele fez aqui. Durante o período em que ele foi prefeito, Anápolis era uma cidade muito limpinha, as ruas bem varridas, ele fez deu uma atenção especial para a praça e ponto final. Foi só o que Anápolis fez no período em que ele era prefeito. Não tinha, por exemplo, quando você compara a vereadora Tatiana, a vereadora Priscila, os dados lá do Instituto Mauro Borges e os dados do IBGE, o desempenho econômico de Anápolis e Aparecida de Goiânia. É brincadeira. Anápolis está na 3ª divisão do campeonato goiano e a Aparecida estava lá no campeonato nacional, na 1ª divisão, em termos de desempenho econômico. Né? Maguito Vilela pega a Aparecida com 4.000 CNPJs, deixou com quase 30.000 CNPJs. Anápolis diminuiu de tamanho econômico durante o período em que Antônio Roberto Gomide foi prefeito. Deu muita atenção ao social e ignorou completamente o econômico, o tecnológico, o científico. Anápolis parou no tempo. Durante 10 anos ficou parado no tempo. Então isso vai cobrar um preço alto agora. Vai cobrar um preço muito alto agora do Antônio Roberto. Aqui, e tem mais, teve um caso, resolveram fazer, o Salomar, o Renato conhecem bem isso, porque nós fizemos o plano diretor em Anápolis no período já do último ano daquela gestão do PT aqui em Anápolis. Fizeram a reforma da Câmara Municipal de Anápolis, que fica dentro de um APP. Gastaram 17 milhões para fazer um prédio. Vereadoras, o pé direito do plenário desse prédio, que custou 17 milhões, tem 1,80 m. A senhora acredita nisso? O plenário da Câmara Municipal, que custou 17 milhões de reais, tem 1,80 m. Eu não ficaria em pé dentro do prédio, porque a minha cabeça ia bater no teto. Bom, o prédio está lá, vai ter que ser... O único recurso é demolir. Bom, são 17 milhões jogados no lixo, construído em cima do APP. E continua sendo esse prédio da Câmara? Continua. Não, a Câmara hoje ela está num prédio alugado. Está pagando aí agora 60 mil reais de aluguel por mês para acomodar a Câmara, porque o prédio está lá condenado. Detalhe, o prefeito era o Antônio Roberto Gomide, do PT. O presidente da Câmara, o Lisier Borges, também do PT. E engenheiro, ele era o presidente da Câmara. Ele não teve a delicadeza de descer lá para ver o que estavam fazendo do prédio que era da Câmara. Como assim? Então, assim, Anápolis... eu não sei se não teve, não acredito nisso, não é possível. Bom, levantou o prédio com um pé direito de 1,80 m no plenário da Câmara. O plenário da Câmara de Goiânia tem 12 metros de pé direito, Renato? É isso? Mais ou menos? 15 metros? É por aí, é bem alto ali. Tá. O de Anápolis, o prédio novo... 10 metros. São só 10. São só 10. O de Anápolis tem 1,80 m. Não, lá, na verdade é que lá, até o prédio original da Câmara Municipal de Anápolis foi feito pelo Antônio Lúcio Ferrari, professor meu da Católica. Eu levei ele para Anápolis, a gente montar o curso de arquitetura da Evangélica, né? Levei ele comigo. E aquele prédio novo, na verdade, o erro começou aí, né? Não foi um projeto que foi licitado. Foi encomendado para amigo. Foi difícil. Não, foi uma barbeiragem, então, assim, por conta projeto disso... totalmente errado. Mas assim, por conta dessas e outras... Funciona. 17 milhões... Respondendo, vereadora Tatiana, isso vai cobrar um preço muito alto, né, desses projetos políticos aí do futuro. Vai ser difícil, eu acho. Assim, se tivesse pelo menos 2 metros, né? Mas 1,80 ficou baixo. Não, aqui tá com erro. O local dele só é totalmente impróprio, porque ele está debaixo do viaduto, né? Aqui lá é um local... Em cima do APP, né? Em cima do APP, debaixo do viaduto, um local totalmente
inadequado para o público, para o pedestre, né? Vereador Oséias, chegou aí? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer participar da reunião. Já estou acompanhando aqui os debates. O senhor está bom, vereador Oséias? Tudo muito bem, graças a Deus. Boa tarde, a vereadora Priscila TJ, a vereadora Tatiana Lemos e a todos os demais participantes da reunião. Boa tarde, vereador, bem-vindo. Vocês podem ficar à vontade aí, viu? Estou acompanhando a discussão aqui e acabei de entrar, então não estou bem inteirado ainda dos assuntos, mas vocês podem ficar à vontade aí e continuar os trabalhos. O pessoal está discutindo edificações aqui, nós não chegamos no código de edificações ainda, gente. Calma. Não, nós estávamos conversando, na realidade a minha pergunta até para os sócios é, efetivamente, porque acho que é uma pergunta talvez que passe, né, pelos vereadores, né, está vindo a proposta do Instituto, né, hoje até na reunião do meio ambiente ali, o Gabriel falou da importância que vai ser do Instituto, e então eu entendo que a gente precisava também dar um parecer, até pela reunião que nós tivemos ontem com a Valéria, né, se realmente o Instituto ele é a instituição mais ágil, flexível mesmo, claro que sem perder essa ideia do Instituto, ou se uma secretaria que trabalha essa parte aí, né, de gestão. Por isso que eu perguntei para os sócios o que é. Agora, se for igual, eu não vejo problema, né? O que você acha, sócios? Eu acho que a questão da autonomia ela é muito importante, Salomar. A secretaria ela dá ao dirigente do órgão a vantagem de estar equivalente a todos os demais secretários. Então, é mais fácil para ele dizer não. O presidente de um instituto, para dizer para um secretário que determinada obra seria temerária, é uma situação sempre muito conflituosa. Então, do ponto de vista de performance, eu acho que a secretaria ela oferece vantagem, né? Com todas aquela aula de mestrado que a Valéria deu para nós ontem lá na videoconferência, né? Foi muito bacana. Aliás, até se tivesse gravado aquilo, seria importante depois replicar, né? Tá gravado? Seu microfone está fechado, Salomar. Eu fechei aqui, tá gravado. Que bacana, isso podia disponibilizar, foi assim, muito interessante a explanação que ela fez sobre tudo, a estrutura, a organização, né, o modo como faz a identificação do recurso, verifica a normativa, quais são as regras para a captação daquele recurso, desenvolve o projeto técnico, né, com engenheiro, arquiteto, economista, advogado, enfim, o que for necessário. Assina o convênio, disponibiliza o recurso, executa a obra, faz a prestação de contas e, se tiver sobra de convênio, ainda entra lá antes do vencimento do convênio com pedido de restabelecimento das metas do plano de trabalho para reaproveitar e não devolver o recurso para Brasília. Isso é um inédito. Aqui em Anápolis foi uma experiência bem sucedida, tem muito recurso esse ano. Para o ano que vem ainda tem aí a captação de mais um volume bastante expressivo. A doutora Valéria colocou para nós ontem o que conseguiram fazer por lá. Então, sim, é vantajoso. E, indo direto ao ponto, Salomar, a secretaria ela dá um nível de autonomia para o órgão, né, para ele desempenhar as atividades lá com mais desenvoltura, eu acho. Sóstenes, só uma dúvida, mas legalmente a gente pode colocar isso no plano diretor? Essa formatação da administração pública? Não, você pode fazer uma emenda e o prefeito veta, se ele achar que não está certo, né? Mas eu acho que, na realidade, a gente não precisa dar nome para uma secretaria. A gente pode dizer que vai ser um órgão, né? Exatamente. Que é mais genérico e qual é que é a atribuição dele, né? Na justificativa, inclusive, da emenda, fazer uma arrazoada explicando a questão de performance, né? E essa experiência bem sucedida lá em Aparecida, em primeiro lugar, aqui em Anápolis mais recentemente, mas também já com resultados muito consistentes.
É até um modelo também já de exigência de compliance, né? Que logo vai estar assim sendo Exatamente, exatamente. bem cobrado. Hoje ainda é opcional, eu estou fazendo uma pós-graduação em anticorrupção e compliance, já estou no finalzinho. Hoje a gente está vivendo aquele momento que ainda é opcional, mas nós estamos caminhando já para um Brasil onde vai ser realmente responsabilizado penalmente e na esfera também pública essa cobrança, né? Perder verba, a má gestão, ela também é muito prejudicial. No Brasil ainda é opcional, mas alguns organismos internacionais só fazem repasse de recurso financeiro para convênio, ações de apoio, se o ente público tiver um programa de compliance estruturado. Banco Mundial, por exemplo. Eu acho que essa ação mesmo, no caso da proposta do vereador, tem que estar nesse nível de criar uma instituição, independente se ela é, né, ou algo, depende se é uma companhia, se é um instituto, se é uma secretaria, né? Aí depende muito também de como vai funcionar, porque eu lembro que quando criamos a Comob, a ideia de criar uma companhia de obras de habitação era para agilizar justamente as obras. Aí depois, já no governo posterior, né, como tem a Secretaria de Obras, então voltou a ser secretaria. Agora, o importante, independente de ser instituto, companhia, secretaria, é que você tenha realmente um circuito entre vários órgãos, né, que fazem parte daquele, vamos chamar assim, uma cadeia produtiva de alguma área, né, digamos que obras, né, que realmente eles possam se falar. Eu não sei se eu citei exemplo com vocês, que eu, quando representava o programa Habitar Brasil BID em Goiânia, para a prefeitura, quando eu fui em Brasília para fechar um recurso nosso lá, era de 18 milhões, uma coisa assim, e não foi fechado o contrato em Goiânia, porque tinha uma dívida de R$23 mil da Secretaria de Comunicação, que ninguém nem sabia o que era isso. Então, como você não conversa, os órgãos não conversam entre si, né? Essa dívida de R$23 mil desprogramou totalmente o recurso para nós, demorou depois vários meses para arrumar isso aí. Então, realmente, eu acho que tem que ter essa comunicação entre os diversos órgãos, né, quando acontecer esse tipo de coisa, né? Agora, se é companhia, se é instituto ou secretaria, depende muito da gestão, né? Até queria fazer uma última colocação, que talvez poderia ter até... Estão me ouvindo? Apareceu aqui o sinal que estava falando. Talvez até a gente deveria até conversar com o pessoal do executivo, né, que fez a proposta do instituto, que talvez de repente caberia até o instituto, mas o instituto mais focado no plano diretor, na parte de gestão, pesquisa, o que está funcionando, não está. E essa de contrato seria uma secretaria. Hoje, falando com o Gabriel, eu pesquei, parece que eles querem que esse instituto faça essa gestão de contratos e convênios, né? Não sei se não choca daí, né? São coisas diferentes, né? Eu acho que você tem um instituto que vai por exemplo, a mesma questão da gestão do plano diretor, né, Silomar? Sim. Fundamental, quando a gente cria os grupos gestores nos municípios do interior, para fazer a gestão do plano diretor, é fundamental porque você faz o plano diretor, não tem ninguém que entenda ele e nem faça a gestão, não resolveu nada, né? Então, acho que é importante Goiânia ter essa gestão, que hoje é feita na CEPLAN, né? De alguma forma. Essa questão dos recursos, eles são espalhados, eu imagino. Então, cada órgão tem uma pessoa ali, uma equipe, que vai atrás de recursos, sejam federais, estaduais, internacionais, né? E eu acho que a ideia de fazer isso ser uma unidade entre os órgãos, ou ter um local específico para isso, é fundamental, como no caso a Aparecida criou, né? E olha que a Aparecida, ela tem uma estrutura pequena. Eu acho que ela é bem menor que a Anápolis, viu, só, se não me engano. Eu conheço as duas estruturas. A estrutura de Anápolis é bem maior, bem mais robusta do que a de Aparecida. Você fala estrutura administrativa? Administrativa, em termos de número de pessoal, de funcionários, eu acredito que sim. Assim, a gente cobrou muito, assim, do prefeito Íris, que ele fez muito esse compromisso, né, essa gestão de fazer um enxugamento da administração em Goiânia. Sim. E, inacreditavelmente, Goiânia tem o mesmo número de secretarias que São Paulo. Nossa Senhora! Com toda a diferença, né?
Pequenas diferenças de Goiânia para São Paulo, mesmo número de secretarias. Nesse caso, chama atenção pelo seguinte, ó, essa secretaria lá de obras e projetos lá da secretária Valéria, como ela nos colocou ontem, é um órgão técnico e que tem que ter técnicos lá dentro. Dependendo do projeto que se for apresentar, dependendo da natureza, da origem do recurso, você tem que ter, por exemplo, na estrutura, um arqueólogo, né, Renato? Alguns estudos requerem profissionais altamente. É a diferença. Vamos voltar mais para o mais simples. Engenheiro, arquiteto, economista, advogado, o contador público para fazer a prestação de contas depois, evitar ter que devolver recursos, sem falar em outras áreas mais sofisticadas, como é o caso de um arqueólogo, enfim. É muito difícil que cada secretaria possa correr atrás dos seus próprios recursos. O Selomar ontem, foi interessante na palestra de ontem, ele lembrou a questão do core business, vereadora Priscila, vereadora Tatiana. A Secretaria de Educação, ela tem que fazer educação, é o negócio dela. A Secretaria de Educação não tem que ter uma expertise na área de engenharia, de fazer projeto, entendeu? A Secretaria de Saúde, ela tem que entregar na ponta a saúde para a população. A questão da construção, de buscar recursos, fazer projeto, de construir obra, isso não, é muito diferente daquilo que a Secretaria de Saúde faz. Ela otimiza melhor o recurso que ela tem, se ao invés de contratar engenheiro arquiteto, ela contrata mais médico, enfermeiro, técnico de laboratório, sei lá, e bota para o negócio dela, né, Selomar? É o core business dela. É o que eu falo sempre, as secretarias, elas têm que ter um core business. O que é? Educação, tem que cuidar de educação. Né? Então, assim, essa questão, às vezes, tem que cuidar da segurança, tem que fazer a escola, tem que fazer um aumento do pátio, essas coisas todas, elas precisam de um apoio de uma secretaria que seja especialista na gestão dessas obras, de onde buscar esse recurso para fazer a obra. Às vezes, a Valéria contou ontem que, às vezes, de um dinheiro ela faz obra para 3 lugares, né? Às vezes ela faz uma escola e tem o ginásio serve de esporte, ela abre uma outra porta para no fim de semana a comunidade usar para praticar esporte, e na mesma área também para cultura, para fazer eventos culturais. Né? Assistência social. Assistência social, quando precisa do ginásio para assistência social, usa, então os equipamentos são multiuso, né? E às vezes vem uma verba para a secretaria, eles vão lá e fazem só uma coisa. E a secretaria dela, com esses técnicos todos, conseguem perceber a multifuncionalidade daquele equipamento, né? E aí conseguem... às vezes eles dizem que a obra é para assistência social, mas eles constroem alguma coisa que vai atender assistência social, educação, saúde, né? Bem legal, foi bem legal a palestra. Selomar, tem outro fator também, vereadoras Priscila, Osés Varão, Tatiana, a doutora Valéria lembrando o seguinte: o plantão que é feito na última semana de dezembro, lá na Secretaria de Projetos e Obras, para ficar identificando aquelas linhas de recursos que estão disponíveis em Brasília e que os municípios não acessam. Então, lá no dia 31 de Peraí, desculpa, dezembro, cortou aqui. Só fala para verificar o quê? Eu entendi, um plantão só para... O plantão em Brasília, dia 31 de dezembro, para buscar aqueles recursos que os demais entes federativos, estados e municípios, não buscaram. As sobras, né, de recursos. E aí faz o plantão e na última hora elabora um projeto, desenvolve uma proposta, protocoliza para ter acesso àquele recurso. A senhora conhece bem o movimento da Secretaria de Educação no final do ano. Aquilo é uma loucura. Fazer lotação de professor, fazer distribuição de vaga, estratégia para matrícula, é um inferno. Como é que eles não têm condições de focar nisso. Não tem a menor condição, secretário. Tá modulando as escolas. Exatamente. Não é o negócio da Secretaria de Saúde, de Educação, é fazer outra coisa que não seja o core business dela. Foi o que a doutora Valéria nos colocou ontem. A quantidade de recursos que ela conseguiu na última hora do último dia
porque estava lá, né, Selomar, fazendo plantão e conseguiu acessar aquele recurso. De outra maneira, não teria acessado. Teria perdido o Por isso que ela quer ser vereadora, que ela disse que quer ter, a partir de agora, um final de Natal e fim de ano que ela nunca teve nesses últimos 10 anos. Vamos esperar 4 anos para ela palestrar de novo. Vamos ver se ela vai dar uma palestra interessante dessa, se ela vai poder. Ver qual é o nível de frustração que ela pode ter, né? O legislativo é muito diferente, né? Para quem vem do... Eu acho que, assim, quem vem do executivo vai para o legislativo sofre um choque. É mais fácil você sair do legislativo para o executivo, que é uma diferença conceitual muito grande mesmo. Mas eu acho que a gente poderia, assim, propor esse modelo de gestão dentro dessa subcomissão, né? E pode ser vetado ou não, mas a gente está trazendo o que há de mais moderno, de melhor, de mais recente. E acho que a gente deveria especificar, sim, a necessidade do core business mesmo, deixar explícito na lei também, com as justificativas. Mas eu entendo que acho que todos os vereadores comprariam essa ideia, né? Porque todo mundo vai ganhar, né? Imagina se hoje... Vamos pensar, eu também não estou falando aqui, a gente não sabe hoje como é que está. Até a gente pediu na doutora Cristina, ela disse que a assessoria dela vai levantar de quanto de verba o município de Goiânia conseguiu arrecadar nos últimos anos, né, verbas federais e estaduais para projeto. Mas eu sei quanto que perdeu. Quanto que perdeu? Nós estávamos no ano passado em torno de 30 milhões na educação, já tinha sido perdido. Nossa, 30 milhões? Sim, inclusive... Aqui, vereadora? Obra? São principalmente de reforma de escola, CIMEI. Teve também do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar tem uma pasta que tinha destinado kits para todos os conselhos e reforma, que foi perdido, não foi captado nenhum desses. Da saúde também, a gente desde 2007 é um número agora o menor número de incidências de PSF em Goiânia. Então, assim, o que mais fechou, e Goiânia recebe dinheiro da saúde baseado na atenção básica. Então, se você fecha a atenção básica, você diminui a sua cota orçamentária do governo federal. Então, a gente está entrando no menor índice agora de PSF, de atenção básica da saúde abertas. A gente também convocou na Câmara, então tem que somar, mas a gente convocou também na CCJ, a CDTEC tinha perdido para você ver, um recurso assim super carinhoso, que eu acho muito bacana o TRT fazer essa distribuição de verbas para ajudar as prefeituras. Então era verba do TRT, foi perdido também. E assim, faltando 80% de conclusão da obra lá, não terminou esses 20%, teve que devolver o dinheiro. Então não tô lembrando mais o restante, a gente tem que somar tudo, mas já estava assim, bem alto o valor. A senhora lembrou uma coisa que é importante, essa secretaria ela pode ter divisão, por exemplo, a divisão de obras, porque tem vários outros convênios, né, que vão buscar, por exemplo, verba para planejamento, para os planos setoriais, né, plano de saneamento, tem verba para isso, então pode ser até setores para aquisição de verba para merenda e outros equipamentos de segurança, né, monitoramento de segurança. Então, você pode ter uma secretaria que ela é especialista na gestão desses contratos e ainda ter diretorias, né, separadas, a diretoria de projeto, a diretoria de planejamento. Eu entendi. Aí agora que a nossa discussão... Aqui, meu computador estava acabando a bateria. Agora que a nossa discussão ficou mais ampla, Selomar, realmente não se parece com a organização do Compur. Aí já tem um outro status de organizacional. Já diferencia bastante. No começo ficou, como eu não tinha escutado a Valéria, né, no começo ficou parecendo que se assemelharia ao trabalho que o Compur faz, mas é um status bem diferenciado. Mas o Compur tem outro Compur, né? Vereador Priscila, o Compur é o seguinte, o que tem de importante nele é justamente a questão do recurso da licença onerosa vai para o Compur, vai para o fundo dele. É muito dinheiro. Que o Compur consegue contratar empresas de consultoria, de
de projeto que ela quiser, tem muito recurso. Então, da licença onerosa. Outorga onerosa. Da outorga Isso, onerosa. Então, mas esse dinheiro ele é carimbado também. Lá no Estatuto das Cidades você tem lá todo o rol que você pode usar, né, da outorga. Você não pode fugir disso aí, né? Então, por isso que eu digo, o Compur ele tem uma outra atribuição. Esse aí é para fazer gestão de contratos e convênios, né? Tem uma estrutura mais complexa, Salomar. Isso, é. Né, dada a complexidade das matérias que trata, porque aí também é uma secretaria, essa Secretaria de Projetos e Obras, ela vai ter que lidar com questões específicas da área de saúde, educação, planejamento, segurança, defesa civil, enfim, tudo na prefeitura. Então, do ponto de vista da estrutura organizacional, a secretaria, sem dúvida. E sem falar na necessidade de captação, o novo normal que a gente vai enfrentar depois dessa pandemia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, esse novo normal não vai permitir que a gente perca mais recursos, né, Salomar? Cada centavo que tiver disponível em Brasília tem que ser buscado. E daí o esforço que talvez valha a pena a Câmara Municipal fazer agora, os vereadores no conjunto, oposição, situação, e oferecer esse auxílio aí para a Prefeitura de Goiânia, apresentando uma emenda para sugerindo a criação dessa secretaria. Eu acho que vai ser um grande diferencial aqui dessa nossa subcomissão aí, essa proposta aí de... Bom, hoje a gente está falando, sem demérito nenhum, né? Mais que os vereadores, hein? Mas esse é o objetivo, né, gente? Nós estamos aqui para aprender com vocês. A vereadora Zéza, a vereadora Tatiana não falaram nada hoje aqui. Brigar, a gente já briga demais lá na Câmara. Sexta, quarta-feira, assim, já gastamos as brigas para semana, pro mês inteiro. Aqui é melhor que vocês falarem mesmo. Tatiana perdeu. Algumas observações aqui importantes. Lógico que é outro contexto, o governo do Estado. Eu trabalhei no governo do Estado um tempo, eu era da GETOP. Então, na verdade, a GETOP ela foi criada justamente para atender todos os órgãos. Então, todos os projetos pela GETOP. Eu basicamente fazia projetos de escolas, creches, né? Esse é meu trabalho na GETOP. Então, cada arquiteto tinha sua área de ação lá. E também na área esportiva. Mas o que acontecia? A própria Secretaria de Educação, apesar de ter todos os projetos, a gente veio para o executivo, ou seja, o projeto vai no detalhe do piso, do revestimento, né? E com orçamento e tudo, mesmo assim, a educação conservou seus arquitetos, seus engenheiros, tem a questão das reformas. O que acontece? A reforma, elas são urgentes. Tipo assim, uma sexta-feira os alunos quebraram lá um lavatório, ou quebrou lá o quadro de energia. Então, tem coisas que às vezes acontecem na escola, e para você ter outro órgão para agilizar, fazer essa licitação, de você comprar outro vaso, isso é muito complexo. Então, geralmente, as secretarias de Educação, Saúde, várias tinham seu departamento de arquitetura e engenharia, de pequenas obras e reforminhas. Às vezes passa alguém, quebra o telhado, não pode ficar sem telha, tem que trocar a telha. Se você for licitar isso aí, não tem como você atender aquela coisa mesmo do detalhe do dia a dia. Então, o governo criou a GETOP para isso e acabou não funcionando. Então, vários órgãos continuaram tendo seus departamentos de engenharia, arquitetura, de reforma, tal. Então, isso no município também acontece isso aí. Porque acontecem esses pequenos reparos, e para você fazer isso em outro órgão com agilidade, não é fácil. Então, o que temos que pensar muito também, independente do instituto, da secretaria, né, como a Valéria comentou ontem, é que você tem uma integração, né, que as secretarias, os diversos órgãos possam conversar entre si. Tudo aquilo que diz que é pertinente, né, a algum tipo de trabalho que vai envolver mais de uma secretaria. Mas que eles possam ter uma agilidade também, porque isso aí é uma dificuldade para o secretário de Educação, por exemplo. A questão de manutenção, de troca de lâmpada, coisas pequenas, mas se você não tiver uma agilidade assim, você não consegue. Mas isso aí, viu, Renato, isso aí a Valéria deixou claro ontem. A secretaria não trabalha com pequenas verbas, o negócio dela é buscar grandes verbas para grandes projetos. Essa manutenção diária tem que ter, isso aí não foi nem cogitado de ficar nessa secretaria. O que eu entendi que tem que ficar na secretaria é a gestão mesmo do recurso. Né? Aquela parte de a pesada, principalmente,
também ter a prestação de contas. Eu não sei se ela concentra também. Também. Não é prestado contas, ele depois também não tem mais, não retorna, né? Deve concentrar com ela deve ter concentrado. Também. Pelo que eu Prestação de contas entendi, também. tem uma prestação de contas dos contratos, mas também eu entendi lá que, por exemplo, ela fica sabendo dos recursos. Por exemplo, a Secretaria de Educação tem uma verba para fazer um ginásio, mas não dá para fazer todo o ginásio. Mas aí a Secretaria de Cultura tinha uma verba para fazer um pequeno anfiteatro, mas também não dá para fazer. E aí ela fica sabendo que a Secretaria tal lá de Assistência Social também tem uma verbinha para fazer uma outra coisa. Então ela consegue juntar essa verba, a equipe planeja um equipamento multifinalitário, né? E coloca lá naquele determinado local que já estava previsto, e ela juntando esse dinheiro, ela consegue fazer o projeto, que antes, quando ficava separado, né, cada um pensando, não saía nenhum nem outro. Isso aí foi uma coisa que eu entendi também que ele faz, mas o dinheiro fica nas secretarias, né? Não, aconteceu um fato recente. Fechou o seu áudio, vereadora? Tem hora que eu não sei se eu abri, se eu fechei. É porque eu não enxergo direito o quadradinho que é pequenininho. Aí, vereadora Tatiana, assim, acontece isso, a gente fica sem entender, né? O Estado de Goiás ofereceu cerca de 70 técnicos de enfermagem para colocar nos PSFs de Goiânia para ajudar na vacinação, para não concentrar aquelas filas, não ficar concentrando somente nos CAIs, né? E a nossa secretária municipal de saúde falou que não precisava, estava tudo ótimo, que ela dava conta, que ela tinha tudo sob controle. Eu sei que, assim, antes que a gente pudesse reclamar para ela fazer 8 horas da manhã do outro dia, a Aparecida de Goiânia tinha pegado 70, já falou, eu quero, pode mandar para cá, nós vamos fazer bom proveito, a gente está precisando. Assim, a Aparecida tem meio que isso na gestão, sabe? Eles têm, por isso que virou, né, o que virou, e a gente fala isso, mas com muito orgulho. A Aparecida de Goiânia era uma cidade totalmente sem desenvolvimento, até cultural, educacional e econômico, e hoje se mostra essa cidade aqui, irmã, competindo com Goiânia de igual para igual no seu desenvolvimento, seu planejamento. Apesar que tem muito problema com a Aparecida, né? Não parece, por exemplo, a infraestrutura básica, né? O índice de saneamento dela é muito pequeno. Ela tem alguns problemas nesse sentido, né? De esgotamento sanitário, de infraestrutura básica mesmo, de asfalto, de água, de drenagem, né? Mas ela tem tudo para se transformar uma grande cidade, porque ela cresceu muito rapidamente, né? E isso dificulta mesmo. E agora tem recursos para isso, né? Mas é um exemplo em termos de gestão urbana que estão falando, realmente é um exemplo que a gente pode seguir, né? Como sendo aí essa captação de recursos é fundamental. Você citou aí, Priscila, é justamente a questão da vaidade mesmo. E sobre a Aparecida, aí a gente vê até em questão agora dessa volta, né, desse retorno do comércio. Né? Goiânia não tem um planejamento, não tem, por mais que exista, né, tem grupos se reunindo e tudo, mas fica naquilo, né? Já o prefeito de Aparecida está conversando com os comerciantes, está próximo. Todo mundo, né, vereador? Está conversando com todo mundo. E montou um plano, né? Montou um plano. Então, determinados dias abre determinados lugares, outro dia outros, para que todos possam, aos poucos, ir voltando e não ficar tão prejudicado, né? De quem tem comércio ficar nesse tempo todo. Então, realmente a gente vê essa discrepância, né, na gestão de estar próximo à população e ouvir. Então, Goiânia, infelizmente, nós temos que aprender, inclusive, muito com a Aparecida, que está dando show em muita questão que nós estamos deixando a desejar. Aparecida, que antes era uma cidade que quem morava lá tinha vergonha de dizer que morava em Aparecida. Nem placava o carro lá, né? Na divisa, Aparecida e Goiânia, né? Aparecida, assim, eu fico para lá e cá o tempo todo, que eu moro bem na divisa mesmo, e as pessoas tinham vergonha, né? Hoje é o orgulho de ser de Aparecida. Então, para você ver o quão é importante uma gestão eficiente
para o desenvolvimento de uma cidade. Desenvolvimento econômico e, lógico, desenvolvimento urbano, humano também. Vamos fazer fila para falar, gente. Eu vou distribuir a senha. Um de cada vez. Eu sou morador de Goiânia aqui. De Aparecida de Goiânia. Mas assim, até para evitar suscetibilidades, né, o que a gente essa provocação foi só em relação à Secretaria de Obra e Projetos, porque foi uma iniciativa realmente que chamou a atenção pelo o que conseguiu captar de recursos, né? Recurso, né? Conseguiu captar de recursos, executar o recurso, fazer a prestação de contas, reaproveitamento de saldo de convênio e manter o município em situação de adimplência, para continuar apto o município a captar outros recursos. Então, assim, da nossa parte, os consultores, a gente não teve intenção de fazer uma comparação, a gente só fez essa sugestão porque realmente ela pode ser vantajosa. Ai, Sóstenes, vocês não tão fino na hora de falar. Tão polido. Não foi porque o presidente era de Aparecida. Mas assim, eu até quero pegar a emenda para ler, mas eu acredito que, teoricamente, nós temos uma secretaria dessa, não é com outro nome, que é a Secretaria de Planejamento. Ela só não está funcionando e não está planejando, né? Mas ela, inclusive, faz a maior parte das licitações e entra nessa secretaria. Eu vou até pegar depois para ler direitinho as funções que ela está hoje, que a lei recente do Iris, que ela está... Ai, meu Deus, não quero falar, que ela está desempenhando agora. Mas, teoricamente, é muito parecido. Já é essa secretaria que deveria estar funcionando assim. A Secretaria de Planejamento, ela está cumprindo aquelas atribuições de, por exemplo, fazer as licitações com os recursos próprios da Prefeitura. Tem aí o esforço, a gente, pelo menos a gente imagina, né, que haja um esforço para a captação de recursos de convênio. Todo mundo quer, um dinheiro que sempre vem muito bem para município de qualquer tamanho. Mas é possível otimizar, e assim, pode ser mesmo muito agressiva a ação do município na captação desses recursos. Inclusive fazendo como a secretária, a doutora Valéria, colocou ontem, ela tinha uma ideia de fazer um projeto, não cabia na sistemática que estava prevista no órgão federal, não me lembro qual que foi, ela foi para Brasília, sentou com os caras e fez uma formatação e conseguiu mudar a normativa e captar o recurso lá, né? É a diferença entre a secretaria que tem que cuidar dos próprios problemas dela, das atribuições que são da área fim a que ela se dedica, com aquela que fica por conta mesmo de fazer essa identificação de oportunidade e buscar o recurso. Acho que esse assunto esgotou já também, né? Vamos... Uma coisa acho que é importante, eu estava até lendo no plano diretor de Florianópolis, também algumas coisinhas, sobre a questão também da gestão da cidade, na lei do plano diretor, eles unificaram, não é que unificaram, mas eles consideraram que o fiscal do meio ambiente e tal, eles podem atuar em forma conjunta, né? Então, acho que talvez... Não sei se dá tempo de eu dar uma olhadinha aqui e até trazer aqui para vocês, porque eu acho que isso é importante, né? Que hoje, às vezes, o fiscal do meio ambiente chega num lugar, ele não consegue ver um problema e não consegue autuar, alguma coisa assim nesse sentido, né? Então, tem que ser do órgão fiscal. Então, lá eles criaram um arranjo legal. Os fiscais, eles atuam, né, também em áreas que eles não é da secretaria deles, né? Então, se eles identificaram algum problema, eu vou dar uma olhadinha aqui enquanto vocês, para ver se eu consigo compartilhar aqui o que eu estou procurando. Essa parte aí justamente da gestão. Como está programado os assuntos de hoje, vereadora Priscila? Podemos
Tem mais vereadores vão participar? Não. A senhora, vereadora Tatiana. Qual que é a programação dos assuntos de hoje? A programação era de reunião, né? Acho que a gente já tinha 2 semanas que não tinha quórum, não tinha participação. Sim, uhum. Eu acho que, na verdade, eu acho que é a nossa primeira reunião, assim, sem ser aquela apresentação que foi feita, inicial, essa é a primeira reunião, assim, que a gente está discutindo. Sim. Eu quero justificar aí a minha ausência na reunião passada. Eu estou com problemas de saúde e tenho uma doença crônica e fazia um tratamento. Deu para ouvir ou não? Estava tudo mudo? Mas você está melhor agora? Então, aí eu vou ter que... Eu não estou melhor, né? Na verdade, me apareceu mais problemas e... Então, eu vou ter que passar por um tratamento mais agressivo e, devido a isso, eu não... Estou fazendo uma série de exames, vários médicos, enfim. Não é nada grave, é só chato, né? É só... Não tem cura, enfim. Então, tem dia que estou legal, tem dia que terça-feira mesmo eu não conseguia nem andar. Então, é bastante complicado, né? Então, por isso eu não consegui estar na reunião de terça, não estou conseguindo estar nas sessões da Câmara, né? Estou de atestado, enfim. Mas participar aqui eu consigo, mas geralmente o que aconteceu foi que coincidiu com exames e outras coisas. Eu estou até fazendo outro exame aqui também, tá vendo? Então, são vários exames e médico, e aí às vezes não deu certo, mas podem ter certeza que eu faço o possível para participar aqui. Eu não sou muito de falar, não parece, né? Porque no parlamento, mas eu sou mais de ouvir. Ainda mais quando eu me sinto contemplada, assim, eu não tenho tanta necessidade de falar. Então, acabou que ficou uma comissão que eu sou assim, a Priscila é um pouco assim também. Já tem outros colegas que são mais falantes, né? Se tivesse um Paulo Magalhães aqui, ou outros, estaria mais movimentado. Então, mas é porque eu sou assim mesmo. Eu prefiro ouvir, eu falo realmente só quando não me sinto contemplada, mas enfim. Tá tudo certo, é isso. Desejamos suas melhoras aí, viu, vereador? Cargo público é complicado, realmente tem que ter muita saúde, não é fácil você trabalhar com muitas pessoas, conversar com muitas pessoas, né? Renato, me permite aqui, vou compartilhar a tela, uma parte até aqui que o vereador Oséias vai gostar, porque lá na primeira reunião que a gente teve, ele cobrou isso, né? Então, vou compartilhar aqui com vocês uma parte aqui do plano diretor de Florianópolis, que eu achei bem legal, que é do sistema de avaliação de indicadores... desculpa, compartilhou com vocês? Compartilhou. Deixa eu dar um zoom aqui. Do sistema de avaliação de indicadores do desempenho urbano, né? Então, a gente é um sistema para monitoração, né, da cidade, né? O sistema de avaliação de indicadores de desempenho urbano, SAIDO, afeta o IPUF. Eu estava lendo aqui rapidamente que o Instituto, além do conselho, lá eles têm também o IPUF, né? Que é o Instituto de Planejamento. Tem como objetivo requisitar, receber, processar, administrar e consolidar dados e fornecer informações aos diversos órgãos da administração pública municipal, com vista ao planejamento, ao monitoramento, à implementação e avaliação de políticas urbanas, subsidiando a tomada de decisões do poder público e o sistema municipal de gestão de política urbana, ao longo do processo de formulação dos programas e projetos do plano diretor, né? E depois vem a questão daqui da regulamentação, como é que ele vai funcionar, né? Mas isso é uma das coisas que a gente sentiu falta, até na primeira reunião,
que a gente teve com vocês, a gente falou, né, desses indicadores, como é que está a nossa educação, nós estamos indo para frente, para trás, saúde, né, planejamento urbano, a gente sabe se deu certo, não deu certo, por quê, onde é que são as falhas, esses indicadores são muito importantes, né, para não chegar na época de revisar um plano diretor e ter que fazer um diagnóstico de 8, 9 anos para trás, né, quer dizer, esses dados estão sempre sendo atualizados, né, então, isso aí foi uma coisa que eu achei legal, aí, que está lá no plano diretor de Anápolis, de Florianópolis. Olha, eu quero fazer um comentário aqui sobre esse assunto. Primeiro, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Primeiro, eu estou muito feliz por perceber assim que o nível do debate, da discussão, realmente está muito elevado. Estou percebendo, só de eu ouvir vocês falarem aqui, eu já estou enriquecendo muito, assim, em termos de conhecimento acerca dos desafios que nós temos na discussão do plano diretor. Eu, inclusive, quando a Câmara Municipal decidiu contratar a consultoria, na época eu me manifestei contrário, porque entendi que era desnecessário, mas hoje eu faço questão de revisar esse meu entendimento, até pela qualidade da assessoria que nós temos tido, que tem sido fundamental e importante para que a gente amadureça de uma maneira mais técnica, mais profissional, mais coerente a nossa análise do plano diretor. Então, parabéns para a equipe que está nos prestando essa assessoria. Estou muito feliz com o trabalho que vocês estão fazendo. Percebo que vocês são empenhados, dedicados, realmente se preocupam em oferecer o melhor para subsidiar os vereadores nas decisões que serão tomadas. Em relação a essa questão dos indicadores, eu até tinha levantado essa questão numa reunião anterior, e essa questão, para mim, em especial, ela é muito cara. Eu acho, muito triste você ver a gestão pública sendo, às vezes, conduzida de uma maneira tão antiprofissional, né? Tão amadora. E isso tem consequências muito trágicas para o cidadão. Então, você tem uma saúde péssima, você tem uma educação que os resultados estão aí para falar por si só. Então, nós temos uma realidade em que os jovens estão terminando o ensino sem saber ler, sem saber escrever, e esses números, os números que evidenciam isso, a gente tem que fazer, eu mesmo já procurei esses números lá na educação, e você percebe que eles não estão fáceis, eles não estão, às vezes a própria equipe da secretaria tem dificuldade de apontar. Eu fiquei sabendo agora que recentemente que a secretaria de fato fez uma pesquisa para fazer um diagnóstico da condição de aprendizado dos alunos em toda a rede. Eles fizeram um estudo recentemente. Então, por exemplo, esse estudo que tem um diagnóstico da situação ou da condição do aluno do município de Goiânia, ele tem que estar disponível com indicadores bem simples, bem objetivos, que mostram a evolução ao longo do tempo, para que o cidadão e qualquer pessoa, a imprensa, os vereadores, né, possam, em determinado momento, se um indicador começou a evidenciar uma queda, por exemplo, na qualidade de algum serviço, as pessoas já vejam aquilo imediatamente, né? Nós temos um problema, por exemplo, da gestão financeira. Nós já tivemos aí gestores que agem na condução das finanças da prefeitura de maneira irresponsável. E aí, depois que ele termina o mandato, que surgem os questionamentos dos déficits, do buraco que fica nas contas públicas para o próximo pagar. Então, eu acho que tinha que ter um acompanhamento, por exemplo, mês a mês, onde as pessoas iam verificando em tempo real, né, a evolução, por exemplo, do endividamento do município, das contas a pagar, porque o que ficou sem pagar esse mês deveria ter sido pago. Eu estou citando alguns exemplos para falar desse conceito, que é o conceito dos indicadores que permitem uma gestão mais eficiente, mais moderna, que as pessoas, a transparência, né? Os indicadores permitem isso, e quando você torna esses indicadores públicos, né, em tempo real, na internet, a transparência é a melhor ferramenta que nós temos para combater a corrupção e ganhar eficiência, porque
quando você percebe que um gestor não está sendo eficiente, você tem ferramentas para ver isso, a imprensa reclama, os vereadores reclamam, se divulga a ineficiência, então a tendência de quem está sendo ineficiente é melhorar, né? Porque ele sabe que tem pessoas acompanhando em tempo real o que ele está fazendo. Então, eu estou muito feliz, inclusive, por você ter procurado aí essa referência, né, para a gente analisar. Agora, eu gostaria que você compartilhasse esse texto aí comigo no meu privado, porque, de fato, é uma emenda que eu gostaria de apresentar, com apoio, é claro, dos demais colegas, e esse ponto, para mim, realmente pode ser um diferencial do ponto de vista conceitual na gestão da nossa cidade. O enfoque claro em indicadores de resultado que permitam o acompanhamento das políticas públicas de maneira transparente pela sociedade. Muito bom, eu estou muito satisfeito aí com essa proposta. Parece que o seu microfone está desativado. Meu? Bem, vereador Zé, na primeira reunião nossa, né, vereador Priscila, a gente comentou sobre isso, que é impossível você planejar sem você ter dados. Se você não tem dados, não tem indicadores, você não sabe para onde que está indo, quer dizer, educação, saúde, planejamento, arborização urbana, qualidade de calçada, todos os dados, a ideia de ter um instituto de planejamento, ou secretaria, seja o que for, o fundamental dela são justamente os dados que ela consegue captar na cidade, acompanhar e sempre alimentar esses dados, que serão os indicadores, e os indicadores são a base do diagnóstico. Sem você ter diagnóstico temporais, né, seja mensal, seja semestral, anual, você não sabe se o rumo está certo. Nem sabemos, por exemplo, o plano diretor, até que ponto, o que do plano diretor realmente aconteceu nesses 10 anos, né? O que deu certo? Olha, me permita só interromper um pouquinho. Eu me lembrei de um caso aqui, que eu acompanhei de perto também, que é o Plano Municipal de Educação. Esse plano, ele foi fruto... Hoje nós temos um Plano Municipal de Educação em vigência em Goiânia. E ele foi fruto de um longo período de discussões de todos os segmentos que são envolvidos na educação. Então, ela tem assim, desafios enormes que são propostos, uma lista muito grande, inclusive, de desafios, e eu quero dizer, inclusive, que eu sou contra isso. Né? Quando a gente coloca 1000 desafios, a tendência é isso se dispersar e você acabar não atingindo nenhum, que é o que aconteceu com o Plano Municipal de Educação. Então, é fruto de um longo período de discussão, um documento que foi dificílimo de se consolidar, e está lá esquecido. Nesses dias eu estive discutindo com o Conselho Municipal de Educação sobre ele, e simplesmente está largado, ou seja, as metas não existe um sistema de acompanhamento da evolução das políticas que foram propostas, então virou letra morta. O Plano Municipal de Educação de Goiânia, eu repito, que foi fruto de muito trabalho, de um trabalho exaustivo de muitas pessoas, durante um longo tempo, está lá funcionando como letra morta. Então é justamente isso que indicadores simples, objetivos, onde você coloca ali, ó, eu quero, gente, no máximo 10 indicadores para a educação municipal, não pode ter mais do que isso, não. Você estabelece a prioridade número 1, número 2, número 3, número 4, em ordem de importância, inclusive, e foca naquilo. Né? O Plano Municipal de Educação mesmo, se você for brincar do jeito que eles fizeram lá, deve ter lá uns 200 indicadores, e está lá largado, as pessoas engavetaram e não acompanham mais. Né? Então, realmente, esse é outro exemplo, para deixar bem claro que o desafio que nós temos nesse sentido é muito grande. Quero compartilhar aqui uma outra também importante, que é da nossa área, a área de gestão urbana aqui, da subcomissão, que é a seção 6 também do Plano Diretor de Florianópolis, que é Sistema de Acompanhamento e Controle do Plano Diretor de Florianópolis. Né? Ótimo. O Sistema de Acompanhamento e Controle, que é o SAC, tem por objetivo organizar, sistematizar e disponibilizar as informações e ações necessárias ao monitoramento e controle da implantação do plano diretor pelo poder público e pela sociedade civil.
acompanhamento e controle do plano diretor serão feitos pelos órgãos competentes, analisando principalmente a correção e a eficiência dos seguintes serviços principais: consulta de viabilidade, aprovação e licenciamento de projetos, quer dizer, se está sendo eficiente, né, esse trabalho, a fiscalização de obras e instalações, monitoramento de uso da ocupação do solo, tudo isso está dentro da PL aqui, né? Mas eu queria passar aqui rapidamente essa ação aqui dentro desse capítulo. As ações de fiscalização deverão ocorrer de forma integrada, envolvendo todos os setores e profissionais que fazem parte do gerenciamento municipal, no sentido de assegurar os padrões de segurança, higiene, salubridade e conforto das edificações, controlar e acompanhar a evolução do espaço urbano construído, garantir que as edificações, implantações e parcelamento do solo estejam de acordo com o plano diretor, né? E aqui, quando fala garantir que a edificação, implantações e parcelamento do solo estejam de acordo com o plano diretor, não é só na aprovação, né? Você pode, após a obra, porque o que acontece muito no nosso... É uma reclamação, a gente está trabalhando agora o plano diretor lá de Jataí, e os técnicos, a gente vai lá dar o habite, no dia seguinte, até a árvore que era obrigatória, a pessoa retirou da calçada, né? E sem encontrar outras questões que eles fazem lá. Então, após o habite, quer dizer, daqui uma semana, 2 semanas, um mês, um ano, a pessoa, com essa garantia no plano diretor, pode voltar lá e fiscalizar, né? A obrigação de fiscalizar se efetivamente está de acordo, né? Então, ter um plano de fiscalização, né, randômico e tal, que vai fiscalizar obras passadas, né? A vereadora Priscila quer falar? Não, está ouvindo mesmo. Porque o que acontece é justamente, a gente tem hoje problema de permeabilidade nos terrenos, nos lotes, justamente porque depois que sai o habite, né, o cidadão, por cultura, ele acha que não, isso aqui era só uma conformidade, a gente cumpriu, e aí depois ele estraga o trabalho todo que foi planejado, né? Salomar, sem dizer que a partir de agora também, esse novo normal, que nós vamos ser obrigados a lidar com ele no pós-pandemia, vai requerer do poder público a utilização de tecnologia para, inclusive, fazer essa fiscalização, Salomar. Lembra que a gente já discutiu várias vezes a respeito do emprego de imagem de satélite para fazer a verificação do gabarito das obras, se o habite, se tinha lá um pátio gramado e de repente ele virou calçado, a tecnologia proporciona meio para isso, sem você ter que ser invasivo, ir lá na casa do sujeito para fazer por amostragem. Faz a amostragem por imagem de satélite, por drone, e em seguida, naqueles casos que foram identificados, o poder público pode fazer uma ação muito mais eficiente. Constranger o contribuinte que descumpriu a norma a remover, por exemplo, o calçamento e voltar com a grama para favorecer a infiltração da água no solo, sem falar na aplicação da multa, né? Para pagar o custo do serviço de fiscalização e para gerar receita para o município, é legítimo também. E olha só que interessante também uma proposta para ampliar essa questão, parágrafo único do artigo 331, a fiscalização municipal fica autorizada a celebrar convênios para atuação integrada com a fiscalização de órgãos e entidades afins, públicos ou privados, federais e estaduais, quer dizer, dá poder também ao CAL, ao CREA, né, de também ser um órgão fiscalizador com convênios, né? Então, a gente pode melhorar a fiscalização com essas parcerias, né? Então, quer dizer, se o Estado está fiscalizando uma questão ambiental, alguma coisa e vê que é do município, ele tem competência para, se tiver o convênio, né, de também poder ajudar a fiscalizar. Amplia o leque de possibilidades, né? O CREA e o CAL também. No caso do CAL não tem fiscal. O CAL, mas assim,
tem um sistema de informações que você vê o irregular e passa, né, pelo WhatsApp. É assim que é feito, né? Mas ligado ao profissional, não ligado a... O CREA já faz essa autuação, né? O CREA autua tanto o profissional como também o cidadão. Mas o que vocês falaram, eu acho que é fundamental na fiscalização é justamente o trabalho do município com a população. E não adianta só fiscalizar se a cultura não está impregnada realmente da população, e aquilo é importante, né? Eu não esqueço que uma vez eu estava em Curitiba com meus alunos de arquitetura, fazendo visita técnica, e passando no parque em Curitiba, uma aluna minha puxou uma flor, né? Ela pegou uma flor para ela. E uma senhora chamou a atenção dela, ela falou, não, você não pode tirar a flor, não, isso aqui, ela fica aqui no chão, você não pode arrancar a flor daqui, não. Quer dizer, a pessoa se sente dona da cidade, né? Ela faz parte. Então, quando realmente a prefeitura consegue fazer um grande trabalho e levar isso para a população, o próprio cidadão é fiscal, né? Ele mesmo sabe que é importante a conservação do patrimônio público, né? Isso é fundamental. Pessoal, é o seguinte, eu estou com outro compromisso, na verdade uma outra reunião marcada agora para 5h30, então por isso eu já vou pedir a licença de vocês, tá, para deixar a reunião aqui, tá ok? Ok, minha presidente, está autorizada a minha saída aí? Obrigada, vereador, que isso. Nós que agradecemos sua presença. Nós já estamos perto de encerrar também, foi muito produtiva a nossa conversa, acho que a gente já tem material para desenvolver na próxima semana. Vai com Deus. Maravilha. Vereador Oséias. Vereador Oséias, o material, a vereadora Priscila já tem, não sei se ela tem o seu telefone, ela possa, de repente, compartilhar, né? Tem, ela tem meu telefone, com certeza. Então ela pode compartilhar aí, que a gente já botou aqui no chat aqui esse material à disposição. Maravilha. Priscila, fica aguardando, viu? Então tá, tchau, um abraço a todos. Tchau. Vereadora, você tem alguma demanda que a senhora entende que é importante pensando já na próxima reunião? Não, Salomar, eu queria aproveitar para dar uma olhada no plano todo, né, na lei que você mandou agora, para a gente ver, né, o que a gente também pode trazer de mais contribuição, mas acho que não foi muito produtiva. Temos mais algum tópico? Não, a princípio a gente acho que falou desses dois assuntos aí. Não sei se a senhora vai falar com a vereadora Cristina, né, para a gente estar... Nossa equipe, acho que eu vou deixar aqui também os sócios e o Renato, para a gente dar uma relida aqui no projeto de lei 023, né? O que a gente pode, de repente, propor aqui, né? Dar mais uma lida para ver sobre esses assuntos que a gente tratou hoje, né? Do IPUA, né? Vamos ver se a gente conversa também com a equipe do Executivo sobre essa parte do IPUA, como é que eles pensaram isso aí, né? E eu estava olhando aqui também o sistema de fiscalização foi proposto aqui na seção única da PL 023, né, na seção 3, monitoramento, fiscalização e controle, né, e na seção única também da fiscalização municipal. Então a gente pode dar uma olhada aqui para... o que a gente pode, disso que a gente discutiu hoje, o que a gente pode melhorar e aperfeiçoar aqui, né, ampliar um pouquinho mais essa parte de fiscalização, até para ver se o que foi proposto lá de Florianópolis está abarcado aqui, né? Mas pelo que a gente viu, não, né? Tá de forma esparsa na lei, né? Por exemplo, no meio ambiente fala que é preciso melhorar a fiscalização, buscar convênios, né? Mas está separado muito por tema. Talvez se a gente trouxer para essa sessão única aqui, para a sessão subseção única da fiscalização municipal, e a seção 3 do Sistema de Monitoramento e Fiscalização.
fica aqui já para o Renato e para os sócios aqui, a gente dar uma faladinha sobre isso aqui para já trazer alguma coisa nova para a próxima reunião. E também, vereador, nós temos quinta que vem nós não vamos ter nosso encontro, né? Porque quinta é feriado, ficou, se eu não me engano, para uma quarta-feira. Ah, sim, para a quarta anterior. Isso, Vou até confirmar aqui. Quando acho que é no dia 10, Salomar. Isso, ficou dia 10. Dia 10. Peraí, deixa eu olhar aqui então. Ficou às 16 horas? Isso, dia 10, dia 11 não tem em virtude do feriado. E depois nós temos mais um encontro, dia 18. Vai convidar todos, então, dia 10 às 16 horas. E dia 18 às 16. São os nossos 2 últimos encontros. Aí, a partir daí, nós temos que gerar o relatório, né? Não sei como é que você está pensando nesse processo aí. Quem é o relator? A relatora é a Tatiana, né? Vereadora, que é a relatora dessa comissão? Sim. Então, a gente fazer assim, nós tínhamos planejado fazer o acatamento das emendas todas e fazer a votação. Precisa distribuir para o gabinete de todos os vereadores, pelo menos com 24 horas de antecedência, e a gente fazer a votação todos juntos na última sessão. Acho que não tem votação aqui nessa subcomissão, vereadora. É só acolher mesmo? É só acolher, porque pode ter 2 vereadores, vai ser votação só na subcomissão. Foi uma discussão. Só na mista, desculpa. Ah, tá, entendi. Melhor ainda, então. Tanta subcomissão na minha cabeça que eu achei que a gente tivesse que votar nesse aqui. Não, é só acolher. Nossa equipe aqui está também para ajudar na elaboração. Oi? Não, é que tem alguém querendo falar oi para a amiga dela aqui, parece aí. Cadê essas meninas bonitas? Vai ter live hoje? Ai, não. Ai, gente, como é que faz quando as amigas são vereadoras? E o relatório também não precisa ser votado, né? Não. A rigor, nós estamos aqui para assessorar na questão técnica da emenda. Nós não temos que votar esse relatório também. Só vai fazer o acolhimento e vai para a subcomissão, para chegar lá de forma separada, né? Então, por exemplo, às vezes alguém do territorial quer propor uma emenda que tem a ver com o meio ambiente, pode mandar e vai todo num relatório só, né? A ideia é que chegue lá, o vereador Lucas Quitão pediu que os relatórios lá cheguem lá já departamentalizado para quando vote, né? E já apresente separadamente para tentar melhorar o processo da votação lá. Tá? Mas quem não apresentou aqui na subcomissão também pode apresentar direto lá também. A gente tem um acordo de cavalheiros para não apresentar na mista, né? A gente já tem um prazo grande, tem a consultoria, então, assim, na verdade, regimentalmente pode, mas a gente combinou de fazer a apresentação. A rigor, né? A rigor, a gente combinou de fazer a apresentação aqui, até porque ainda volta para a CCJ de novo depois, né? Para análise das emendas. Então, ficamos à disposição aí também para... acho que a senhora tinha falado, de repente, a última, a gente fazer a leitura das emendas, alguma coisa assim, né? Fazer a leitura do relatório na última sessão, né? Eu vou encaminhar um ofício para o gabinete dos vereadores que compõem a comissão, falando do prazo para a entrega das emendas, tá, vereadora Tatiana? Vamos encaminhar para eles, estabelecer um prazo, porque na última comissão a gente tem a leitura do relatório, na última reunião. Ok. Muito obrigada. Alguém tem mais algum comentário? Vamos continuar aqui, Salomar? Não, vamos... Você quer falar do outro projeto lá? Vamos falar no Google Meet, eu mando um link lá. Ok. Muito obrigado. Bom descanso para vocês. Vocês também. Bom descanso aí. Obrigado. Obrigado.